Gravar neste computador. Ora bem, vamos a mais um webinar em torno na área das finanças, portanto, na sequência dos webinars de finanças. Ahm, Neste webinar, no webinar anterior, este vem na sequência do webinar anterior. O webinar anterior, começámos a trabalhar a Tesla e a Ford, e a ideia central destes webinars vai ser analisar o valor gerado por cada uma destas empresas ao longo de 2018 a 2021, apanhando o período da pandemia. Portanto, e a questão central que se coloca é: nós estamos a pensar em termos do valor gerado, utilizando como referencial de valor os cash flows da empresa, os cash flows anuais, e a questão é qual é o valor global gerado, o valor atual, a euros, ou neste caso a dólares de 2018, o valor gerado por cada uma destas empresas. Ora, isso implica ter de atualizar cash flows e vamos trabalhar com duas referências de cash flows, os free cash flows e os cash flows do período. E vamos ter taxas de atualização. Portanto, nestes webinars estamos a assumir que quem está a ver já está familiarizado com o conceito de atualização. Portanto, nestes dois webinars, o anterior que iniciou este caso da Tesla versus Ford, já estão familiarizados com o conceito de atualização, de taxa de atualização, mesmo de projetos de investimento, de análise de projetos de investimento, e nós já estamos a trabalhar. A ideia central, fazemos alguma revisão desses conceitos, mas vamos trabalhar já diretamente com cada uma destas empresas com os conceitos aplicados a cada uma destas empresas. Portanto, e a ideia central neste tipo de aplicação que estamos a fazer é um outro nível de análise financeira em que analisamos não anualmente os free cash flows, por exemplo, os cash flows do período gerados pela empresa, mas vamos atualizar para 2018 os free cash flows durante um quadriênio sob análise gerados pela empresa, e os cash flows do período gerados pela empresa para 2018 e adicionamos, portanto, vamos calcular um valor atual líquido enquanto referencial de valor gerado pela empresa ao longo do quadriênio. Ora, no caso dos cash flows do período, estamos a lidar com o valor gerado para os detentores do capital próprio. Portanto, no caso dos cash flows do período, estamos a lidar com o cash flow gerado para os donos da empresa. Portanto, essa é a referência central. Quando pensamos nos cash flows do período. E a questão que se coloca é que aí para isso necessitamos de uma taxa de atualização que reflita o nível de risco associado a esses cash flows. Ora, e vimos no último webinar que uma possibilidade teríamos de encontrar, então, a partir de uma taxa de juro de aplicações sem risco de médio e longo prazo, ou se quisermos de aplicações com risco baixo de médio e longo prazo, seriam neste caso como referência, o referencial neste caso é das obrigações do Tesouro norte-americana, nós temos de acrescentar um prémio de risco que reflita o risco associado a esses cash flows, os cash flows do período, que são cash flows que ficam para os detentores do capital próprio, portanto, que se ficam para os donos da empresa. Ora bem, a questão central, e se quisermos, por exemplo, numa caso de uma sociedade, de uma empresa com o capital social dividido por ações, estamos a falar dos shareholders, portanto, e de shareholder value, portanto, os acionistas, o conceito de shareholder value. Agora, a questão que se coloca aqui é que como identificar o prémio de risco para os detentores de capital próprio. Ora, no caso, há um dos métodos, e esse prémio de risco adicionado à taxa das obrigações de tesouro de médio e longo prazo, dá-nos o chamado cost of equity, que é a taxa de atualização, portanto, utilizada para atualizar os cash flows para o capital próprio. Esse é o chamado cost of equity. Esse cost of equity, nós vimos no último webinar, seria então igual à taxa das obrigações de tesouro mais o chamado equity risk premium, ou seja, o prémio de risco para os detentores do capital próprio, para os equity holders. Ok.
Diferentes métodos podiam ser utilizados aqui para esse cálculo do equity risk premium. Como estamos a lidar com empresas cotadas em bolsa, podemos utilizar como referencial o Capital Asset Pricing Model. Não vamos rever o Capital Asset Pricing Model em detalhe, há uma série de pressupostos acerca desse modelo. Aquilo que nós vamos pensar em termos de qual é a lógica da aplicação desse modelo, portanto, qual é o referencial que está a ser utilizado aqui para esse modelo. O referencial é um referencial de mercado de capitais. Portanto, o Capital Asset Pricing Model utiliza como base, como modelo de estimação do Equity Risk Premium, um referencial de mercado de capitais. E entra aí, do ponto de vista de teoria financeira, entra um conceito de carteira de mercado e de comparação com aquilo que é um risco de mercado. Ou seja, se comprarmos ações, por exemplo, vamos pensar que uma das empresas é a Tesla, ok? Se comprarmos ações da Tesla, qual é o risco em que estamos a incorrer? Comparando com o risco em que estaríamos a incorrer se investíssemos numa carteira muito diversificada, a chamada carteira de mercado. A carteira de mercado é na verdade um referencial teórico, será uma, é uma, é a carteira, seria uma carteira muito, muito diversificada, a carteira mais diversificada que inclui todo o tipo de ativos. Na prática, utiliza-se um referencial ou de um índice financeiro ou de fundos de investimento. Portanto, nós referimos isso na última sessão. Portanto, a questão central que se coloca é quando nós investimos, vamos pensar, eu agora, a partir de agora, vou continuar com o conceito de carteira de mercado, mas há esta ressalva, portanto, acerca de como é que é utilizado na prática, como é que nós podemos, na prática, pensar numa carteira muito diversificada e utiliza-se geralmente estes proxies, portanto, ou seja, uma aproximação para uma carteira muito diversificada, para aquilo que constituiria uma base para uma carteira de mercado. Ok. Mas a partir de agora continuo a falar em termos de carteira de mercado, neste sentido de uma carteira muito diversificada. Nós não estamos a rever em pormenor o Capital Asset Pricing Model, estamos a rever mais a aplicação do modelo, daquilo que é o resultado da aplicação do modelo no âmbito da Corporate Finance. Ok? Portanto, isso depois, a revisão do Capital Asset Pricing Model, que seria de alguma revisão acerca de alguns conceitos centrais e também de uma crítica ao próprio modelo, no sentido em que ele subestima, na verdade, o nível. Há aqui a possibilidade de subestimar o nível de risco associado ao investimento. Porquê? Porque assume uma distribuição normal das rentabilidades dos ativos financeiros, portanto, de flutuações na bolsa de ações de uma empresa que teriam essa distribuição normal, mesmo os índices financeiros teriam essa distribuição normal. E não é assim. As distribuições têm aquilo que se chama são leptocúrticas, portanto, ou seja, têm uma probabilidade maior de eventos extremos do que aquela que é prevista na distribuição normal. Existe turbulência a múltiplas escalas, portanto, turbulência multifractal. Isso não é refletido no modelo do Capital Asset Pricing Model. Portanto, no entanto, ele pode ser utilizado na prática como um referencial. Agora, há esta outra ressalva em relação ao uso do modelo. Mas ele é utilizado como referencial no sentido, principalmente, se calcularmos mensalmente os valores, portanto, mesmo os parâmetros centrais. É uma aproximação que nos dá, sabemos, um nível de prémio, um referencial para prémio de risco, embora possa ser um pouco subestimado ao nível do prémio de risco. Mas vamos pensar então no prémio de risco. Portanto, o prémio de risco reflete em relação ao ativo de risco mais baixo, portanto, em relação à taxa de juros das obrigações de tesouro, vai refletir o risco adicional de se investir nos mercados financeiros. Portanto, investindo do ponto de vista numa carteira de mercado, então qual é se o mercado é eficiente e assumindo a racionalidade dos investidores, à partida, em média, a rentabilidade média daquilo que seria a carteira de mercado deveria compensar o risco envolvido em investir num cabaz de ativos que incluem ativos com risco. Portanto, e é um risco adicional em relação ao ativo sem risco. Ora, essa diferença dá-nos
aquilo que é a diferença entre as duas taxas, dá-nos aquilo que é o prémio de risco de mercado, considerando conceitos que podem incluir questões relacionadas com justo valor, por aí adiante. Portanto, e nós temos aqui um referencial para se o mercado avalia bem em média, então a rendibilidade média da carteira de mercado deverá, subtraindo a essa, deverá ter lá incluído em relação à diferença entre essa rendibilidade média do mercado em relação às taxas de juros das obrigações de tesouro, deverá ser deverá coincidir com o prémio de risco que é justo em relação ao risco incluído nessa carteira de mercado. Ok. Agora a questão que se coloca é que quando nós investimos em ações, é se o risco que estamos a incorrer é igual, superior ou inferior ao risco que estávamos a incorrer ao investir nessa carteira diversificada, nessa carteira de mercado. E aqui entra o beta. Portanto, o beta é o parâmetro de sensibilidade do Equity Risk Premium ao prémio de risco associado à carteira de mercado. Portanto, estamos aqui a seguir uma lógica de mercado de capitais. A questão que se coloca é que isto só pode ser aplicado diretamente, só que conseguimos aplicar a empresas que estejam cotadas em bolsa. Se não está cotada em bolsa, o que é que nós temos de fazer? Temos de encontrar uma empresa que esteja cotada e que tenha características semelhantes à nossa empresa que estamos a avaliar e utilizar os dados dessa outra empresa como referenciais para, ajustando eventualmente alguma coisa, como referenciais para o cálculo daqui dos elementos, neste caso, nomeadamente para o cálculo do beta, ou se quisermos para a avaliação do Equity Risk Premium. Portanto, íamos buscar o Equity Risk Premium associado a uma empresa cotada em bolsa que tivesse características semelhantes à empresa que nós estamos a avaliar. Isso é uma abordagem que pode ser seguida quando utilizamos o Capital Asset Pricing Model no âmbito de empresas que não estejam cotadas em bolsa. Em empresas cotadas em bolsa, nós temos os dados, e foi isso que aconteceu, portanto, que é o que acontece aqui, em que temos a Ford e temos a Tesla. Ok, considerando esta dimensão, a questão central é comparar o Equity Risk Premium, vai ser igual então ao beta vezes o prémio de risco de mercado, Market Risk Premium. E esse beta ou vai ser superior a 1, se for igual a 1, o que é que significa? Que o Equity Risk Premium coincide com o prémio de risco de mercado, ou seja, o nível de risco que estamos a incorrer ao comprar ações daquela empresa seria, ou investirmos naquela empresa, é comparável ao risco de investir na tal carteira diversificada, na carteira de mercado. Portanto, se o beta for igual a 1. Se o beta for superior a 1, temos um risco superior ao risco de mercado, ou seja, ao risco associado àquela carteira de mercado. Se o beta for inferior a 1, temos um risco inferior ao risco associado àquela carteira de mercado. Portanto, nós isso vimos no último webinar. Estamos só a rever alguns pontos centrais desse último webinar, a recuperá-los aqui. Ora, agora, a questão que se coloca a seguir, e eu vou interromper o compartilhamento para se ver melhor as tabelas. Aqui. Não, não está a dar. Ok, já. E vamos aqui a outra vez esta tabela, porque me permite manipular um bocadinho melhor com o zoom aqui do que a apresentação geral dos diapositivos. E permite-me manipular aqui um bocadinho melhor as tabelas. Nós aqui o que vimos na última sessão foi que tínhamos aqui os dados, estes dados fomos buscar, porque são empresas cotadas em bolsa e há dados também da Damodaran, o Damodaran, que é um dos autores da Corporate Data e da Corporate Finance, da Valuation, da avaliação de empresas, e fornece no website deles já dados trabalhados que são utilizados muitas vezes como referencial, podem para o cálculo do KPE, do Cost of Equity, do Cost of Capital, para diferentes setores de indústria. E aqui, neste caso, estamos a comparar fizemos já na última sessão, uma análise comparativa da Tesla, Ford com a indústria. E, portanto, aquilo que vimos, utilizamos a taxa de juro das obrigações de tesouro fornecidas pelo Damodaran, utilizamos o prémio de risco de mercado, também fornecido pelo Damodaran,
O que é que distingue então? Portanto, esta parte é igual. O que é que distingue, no caso da Tesla, da Ford, da indústria? Basicamente é o beta. Enquanto que a indústria tem um beta inferior a 1, logo o prémio de risco, o equity risk premium, ou não, o risco envolvido aqui, no caso da indústria, é inferior ao prémio de risco de mercado. O que faz com que o equity risk premium, se repararem, o equity risk premium é igual ao quê? É o equity risk premium que é adicionado à taxa de juros das obrigações de tesouro para obter o KPE. Ora, esse equity risk premium está aqui em baixo. No caso da indústria, ele é de 4,7256%. Como é que ele é obtido? Vimos no último webinar, era multiplicar o beta pelos 5,96%. Isto foi calculado em Excel, portanto, há mais casas decimais aqui envolvidas. Podem não obter exatamente o- os mesmos arredondamentos aqui no fim. Eu aqui pus em 4 casas decimais o Equity Risk Premium, mas aqui há mais elementos aqui envolvidos e pode não dar exatamente o mesmo valor. Mas, portanto, porque isto foi tudo calculado em Excel, que ainda há mais do que 4 casas decimais. Portanto, mas, portanto, foi calculado automaticamente em Excel. Mas considerando as diferenças em termos de cálculo, repare-se no seguinte: o Equity Risk Premium para, portanto, o prémio de risco para os capitais próprios de referência para a indústria resulta do beta a multiplicar pelo prémio de risco de mercado. Dá um valor, então, o prémio de risco para os capitais próprios de referência para a indústria, calculado via Damodaran, dá-me um Equity Risk Premium de 4,7256%, aproximadamente. Ora, isso é inferior ao prémio de risco de mercado de 5,96%. Porquê? Porque o beta é inferior a 1. Agora, aqui no caso da Ford e da Tesla, temos um risco superior ao prémio de risco de mercado. Portanto, o prémio de risco, o equity risk premium, vai ser superior, porque há uma sensibilidade maior, o parâmetro de sensibilidade ao prémio de risco de mercado é superior a 1. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que o risco de investir na Tesla ou na Ford é superior ao tal referencial da carteira de mercado, em termos de risco. Então temos 1,41, que é o beta, a multiplicar pela Ford, vai-me dar um prémio de risco, o equity risk premium da Ford vai ser superior ao prémio de risco de mercado. O prémio de risco de mercado era de 5,96% e o equity risk premium passa a ser de 8,4036%. Portanto, o equity risk premium da Ford superior ao prémio de risco de mercado. Temos aqui isto superior a 1, o beta é superior a 1. E o beta na Tesla ainda é maior, portanto, o que dá um equity risk premium de 11,3836%. Ora, isso adicionado à taxa de juros das obrigações de tesouro, dá-nos o KPE. Portanto, o KPE é igual a quê? É igual às obrigações de tesouro mais o prémio de risco de mercado, mais o beta vezes o prémio de risco de mercado. Portanto, obrigações de tesouro mais o beta vezes o prémio de risco de mercado. Ou seja, obrigações de tesouro, a taxa de juros das obrigações de tesouro, mais o equity risk premium. Basicamente é isso que nós estamos a calcular aqui. Ora, então dá-nos isto de KPE de 14%, cerca de 14% para a Tesla, que é praticamente o dobro da indústria. Portanto, a indústria anda à volta de 7%, a Tesla anda à volta de 14%, KPE. E a Ford anda à volta de 11%. Portanto, a Tesla é aquela que tem o risco maior aqui associado em termos das ações. Portanto, enquanto que a Ford um bocadinho menor, mas ambas com um beta superior a 1, a indústria inferior a 1. Ok. Agora, isto é para a atualização dos cash flows para o capital próprio. E para a atualização dos cash flows, dos free cash flows. Ora, os free cash flows vão refletir dois ciclos de atividade: o ciclo de atividades operacionais e o ciclo das atividades de investimento. Nós já tínhamos trabalhado esse conceito num webinar em torno da Airbus, em que vimos os free cash flows. Portanto, este conceito de free cash flows. Portanto, ciclo das atividades operacionais e ciclo das atividades de investimento. Sendo que aqui no ciclo das atividades de investimento, no caso das empresas, está incluído quer investimentos relacionados com o ativo económico, quer investimentos relacionados com o ativo financeiro. Agora, a questão que se coloca é que esse free cash flow, portanto, quais são os ciclos que nos faltam? É o ciclo das atividades de financiamento. É o ciclo que nos falta. São os 3 ciclos que dão depois o cash flow do período. Portanto, o cash flow do período pode ser considerado, como é que chegamos ao cash flow do período? Temos o cash flow das atividades operacionais, junto com o cash flow das atividades de investimento e o cash flow das atividades de financiamento.
Ora, o free cash flow, que resulta dos dois primeiros ciclos das atividades, se for positivo, e suficientemente elevado para cobrir saídas de dinheiro associadas ao cash flow das atividades de financiamento, assumindo um cash flow das atividades de financiamento negativo. O cash flow das atividades de financiamento pode ser positivo se a empresa tiver recorrido a bastante financiamento num ano. Mas depois, o que é que nós vamos ter? Vamos ter saídas de dinheiro associadas a reembolsos daquilo que foi o financiamento obtido e pagamento de juros. Ora, isso vai tornar um cash flow das atividades de financiamento em geral negativo. Ora, mas essas saídas de dinheiro, ou, portanto, as entradas de dinheiro líquidas de saídas de dinheiro, portanto, cash-ins líquidos de cash-outs no cash flow das atividades de financiamento, sendo negativo, pode ser coberto. No caso do free cash flow, se ele for suficientemente elevado, ele pode cobrir essa saída de dinheiro e ainda sobrar um montante. Esse montante que sobra pertence ao capital próprio. Isso é o cash flow do período. Claro que há aqui um efeito adicional em empresas que operam em mercados internacionais, que é um ajuste que é feito na demonstração dos fluxos de caixa decorrente de efeitos cambiais. Portanto, é os efeitos cambiais sobre caixa, e esses efeitos cambiais sobre caixa conduzem a um ajuste adicional para além do cash flow das atividades de financiamento para depois calcular o cash flow do período. Mas basicamente o cash flow do período é determinado. Esses efeitos são residuais do ponto de vista de comparação, em geral, são residuais do ponto de vista de comparação com aquilo que é as rubricas centrais da demonstração dos fluxos de caixa. Portanto, o cash flow, as rubricas centrais, cash flow das atividades operacionais, portanto, que é o cash-ins menos cash-outs, portanto, dinheiro que entra menos dinheiro que sai de caixa associado às operações, que deve ser positivo e suficientemente e se for suficientemente elevado para cobrir o cash flow associado às atividades de investimento, portanto, entradas líquidas de saídas de dinheiro nas atividades de investimento, é normal que seja negativo. Portanto, aquilo que é normal, a empresa, para ser competitiva, tem de investir. Desde logo tem de investir de base, tem de fazer investimentos de substituição. Agora, muitas vezes para se expandir, para se renovar do ponto de vista tecnológico, para acompanhar a concorrência, ela vai ter de investir. Portanto, e esse investimento vai, portanto, é normal que o investimento em ativo económico supere o desinvestimento em ativo económico. Depois também temos a rúbrica dos ativos financeiros, portanto, e depois há diferentes empresas com diferentes padrões. Por exemplo, no caso da Activision Blizzard, estou a falar de memória, não tinha grande investimento porque era uma empresa que opera na área dos videojogos, não tinha grande investimento em termos, isto é de alguns anos, este caso de que estou a falar, em que fiz a análise financeira dessa empresa, portanto, e ela não tinha grande investimento ao nível de ativo económico. Grande parte do ativo dela era financeiro. E o que significava também que nas transformações desse ativo e dos rendimentos e tudo aquilo que era recebimentos de juros, por exemplo, associados a aplicações financeiras, por aí adiante, portanto, era essencialmente podia conduzir a um cash flow das atividades de investimento positivo, porque não tinha grande investimento em ativo económico. Agora, empresas que operem, por exemplo, na indústria pesada, é normal o cash flow das atividades de investimento vai ser determinado principalmente por investimento em ativo económico. E aí é normal que ele seja negativo. Portanto, agora, a questão que se coloca é se o cash flow das atividades operacionais é suficientemente elevado para cobrir esse valor negativo e ainda sobrar um montante que está disponível, por exemplo, para reembolso de capital, para pagamentos de juros. Portanto, esse é o free cash flow livre que a empresa pode utilizar. Ora, o free cash flow, estando, refletindo essencialmente a dimensão económica da empresa, atividades operacionais e atividades de investimento, esse free cash flow vai ter de ser atualizado com uma taxa correspondente. Ora, essa taxa vai refletir, não pode ser o cost of equity, essa taxa, porque o cost of equity tem de é para atualizar os cash flows para o capital próprio, que tem uma natureza diferente do free cash flow. O free cash flow é é um cash flow independentemente
da forma como a empresa está a ser financiada. Ok? Portanto, o free cash flow reflete as transformações em ativo económico, em ativo financeiro, portanto, também, no caso destas empresas, mas, portanto, independentemente do modo como ela foi financiada. Portanto, neste caso específico, então, estamos pré-ciclo das atividades de financiamento. Ora, então o que é que acontece aqui? A taxa de atualização adequada à, ao financiamento, à atualização, a taxa de atualização adequada a este cash flow, ou free cash flow, vai ter de refletir, neste caso, a estrutura de financiamento e as duas fontes de financiamento da empresa. E temos as duas grandes fontes de financiamento da empresa, que é o capital próprio e o capital alheio, ou passivo. Ora, temos então a estrutura financeira. E essa estrutura financeira da empresa, há uma parte que é financiada por capitais próprios e uma parte que é financiada por capitais alheios. Na parte financiada por capitais próprios, nós temos como referencial o cost of equity. Na parte financiada por capitais alheios, nós temos como referencial o cost of debt, ou o custo médio ponderado, ou o custo médio do passivo, se quisermos, custo médio da dívida. Ora, isto dá-nos então, a taxa de atualização, o cost of capital, que é utilizada para atualizar o free cash flow, ela vai ter de refletir, basicamente, vai ser um custo médio ponderado do capital, ou Weighted Average Cost of Capital, o WACC, é a sigla que está ali em cima. Weighted Average Cost of Capital, custo médio ponderado do capital. Esse custo médio ponderado do capital vai ter aqui o Cost of Equity, multiplicado. Portanto, temos as duas fontes. Temos o cost of equity. Cost of equity é capital próprio, portanto, então vai ser multiplicado pela proporção do ativo que é financiada por capitais próprios, mais o cost of debt ajustado de fiscalidade. Ajustado de fiscalidade. Multiplicado pelo quê? Pela proporção do ativo que é financiada por capital alheio. Ou, portanto, a proporção do ativo que é financiada por passivo. Ora, vamos pensar assim: uma empresa é principalmente financiada por capitais próprios. Vamos pensar, se a empresa fosse 100% financiada por capitais próprios, então o que é que nós tínhamos aqui? O equity over assets seria igual a 1. Ora, se o equity over assets fosse igual a 1, o cost of capital coincidia com o cost of equity. Ora, no caso de um projeto de investimento de raiz, a taxa de, nós consideramos o ativo inicial do projeto, portanto, o investimento inicial do projeto, considerando essa dimensão, portanto, o investimento inicial do projeto, estamos a avaliar, portanto, temos as duas grandes decisões financeiras estratégicas, a decisão de investimento e a decisão de financiamento. Não estamos a trabalhar com isso neste caso, no caso deste webinar, portanto, não é análise de projetos de investimento. Mas desta série de webinars, mas no caso da análise de projetos de investimento, nós temos duas decisões financeiras estratégicas, a decisão de investimento e a decisão de financiamento, e depois temos a interação entre as duas. Ora, a decisão de investimento é a decisão económica. Nós vamos analisar, nós vamos avaliar o investimento, portanto, temos o investimento inicial, assumindo que o projeto é totalmente financiado por capitais próprios. Portanto, consideramos o ativo inicial coincide com o capital próprio inicial para o projeto. Ora bem, aí o cost of capital coincide com o cost of equity. E aí os free cash flows, depois que vão ser gerados ao longo os free cash flows de referência, que vão ser atualizados para o momento zero, para o momento inicial do lançamento do projeto, esses free cash flows vão ser atualizados à taxa do cost of capital, que coincide com o cost of equity, e esses free cash flows vão refletir somente dois elementos. Portanto, não há ativo financeiro, aí é o ativo económico que nós estamos a considerar. Nós estamos a considerar aplicações financeiras da empresa, portanto, estamos a considerar atividades operacionais e atividades de investimento, e essas atividades de investimento estão relacionadas com transformações ao nível do ativo económico. Ok. Portanto, isso é para a avaliação de projetos de investimento. Aqui estamos a lidar com empresas já em funcionamento, com a performance, com uma análise de performance
de empresas já em funcionamento. Estamos a lidar com uma aplicação da atualização à análise financeira. É isso que nós estamos, que é o contexto destes webinars. Nesse caso, nós já temos uma estrutura financeira em que há uma parte que é do ativo que é financiada por capitais próprios e outra parte que é financiada por capitais alheios. E então temos de trabalhar com o cost of capital, ou Weighted Average Cost of Capital, WACC. Ora, é isto que está aqui refletido. Portanto, nós temos o cost of debt ajustado da fiscalidade, vezes 1 menos a taxa de IRC, vezes a proporção do ativo que é financiado por capitais alheios, o passivo. E essa é outra componente aqui no custo do capital. Portanto, o custo do capital, ou o cost of capital, é o KPE, vezes a proporção do ativo que é financiado por capitais próprios, mais o cost of debt, ajustado de impostos, vezes 1 menos taxa de IRC, é o cost of debt ajustado de impostos, vezes a proporção do ativo que é financiado por capitais alheios. Ok, isto é o Weighted Average Cost of Capital, ou simplesmente Cost of Capital. Como é que ele foi calculado para o nosso caso concreto? Temos uma taxa de referência do setor de IRC, que a taxa o peso da fiscalidade, nós utilizamos a referência do Damodaran para a indústria e utilizamos essa para as empresas, para as duas empresas, porque o que nos corrige de quaisquer elementos extraordinários, se fosse, podia também ser calculado a partir das demonstrações financeiras e calculando uma média do quadriênio para cada uma destas empresas. Vamos analisar 4 anos. Podia ter sido utilizado isso, mas nós não utilizamos essa base. Porquê? Porque há aqui elementos extraordinários que podem fazer a carga fiscal aumentar, por exemplo, impostos diferidos ou impostos que não foram aceitos para custos que não foram aceitos para efeitos fiscais e que vão conduzir aqui a componentes extraordinárias relacionadas com a parte fiscal. E para expurgar esse efeito, considerando somente a carga fiscal geral, consideramos uma base fiscal equitativa para as empresas e para a indústria, portanto, para o setor. E foi essa base que utilizamos seguindo o website do Damodaran, que tem lá as referências para o setor nos cost of capital. Portanto, o autor calcula o cost of capital por indústria e usa uma taxa de referência para o setor e nós utilizamos também essa taxa de referência. Agora, a questão que se coloca aqui, e já agora, e muitas vezes no cost of debt ajustado, ele utiliza dois modelos. Um é com ajustando de volatilidade de mercado, a outra é fazendo mesmo simplesmente simples vezes 1 menos o T. Nós fizemos sempre o vezes 1 menos o T para as duas empresas, mas ele utiliza de base o ajustado da volatilidade. Ok. E o KPI é o custo médio do passivo. Como é que nós calculamos isto? Basicamente são os juros que a empresa suportou de financiamento a dividir pelo passivo, mas podíamos ter calculado isso só para 2018. Mas a questão que se coloca é que nós aqui queremos refletir aquilo que é a base de financiamento da empresa, ou seja, em média, qual é o custo do passivo. E isso tem que ver com as condições de financiamento da própria empresa. E aquilo que observámos, calculando para os diferentes anos, era que o KPI, calculado ano a ano, ou seja, juros a dividir pelo passivo, não flutuava muito, não se diferenciava significativamente. Nós calculámos então a média do quadriênio. No caso da Ford, houve uma alteração ali nos 2 últimos anos, mas nós calculámos a média do quadriênio para conseguir uma taxa de referência, um custo médio da dívida de referência para esse quadriênio, que é mais ou menos estável. Ora, utilizando isso, nós calculamos então, temos aqui o cálculo do cost of capital. Ora, e o que é que acontece? Aqui temos mesmo como se calcula cada um dos elementos. Por exemplo, no caso da Tesla, eu agora a seguir vou apagar estes cálculos. Portanto, no caso da Tesla, para se conseguir ver melhor e analisar melhor. No caso da Tesla, temos aqui o cost of equity, calculado como vimos há um pouco, que é o 2,68 mais 1,91 vezes os 5,96, o que nos dá os 14,06%. Isto foi calculado em Excel, não foi calculado à mão, portanto, pode haver aqui aproximações de casas decimais. A taxa, o KPI,
é calculado como, o after-tax cost of debt, ou seja, o custo da dívida ajustado de impostos, é calculado como, são os 2,3217 vezes 1 menos a taxa de impostos, mas não estamos a fazer 1 menos 10,15, estamos a fazer 1 menos 0,1015, senão ia aqui haver problemas. Portanto, o que dá os 2,086%. Portanto, estamos a multiplicar o KPI, que é o 2,3217%, a multiplicar por 1 menos 0,1015, que é o referencial de fiscalidade obtido pelo Damodaran para a indústria, e que vale então que vale para todos, portanto, vou pôr aqui outra cor, para a indústria, eu utilizei como referência quer para a Ford, quer para a Tesla. Portanto, considerando equitatividade do ponto de vista de condições fiscais, não refletindo então factos extraordinários, um, que a taxa de atualização à partida não deverá refletir aquilo que são as condições fiscais gerais do ponto de vista do padrão fiscal da indústria, neste caso, que é aquilo que o Damodaran fornece aqui, forneceu a taxa de impostos de 10,15%. Ok, o peso da fiscalidade 10,15%. O que é que nós temos aqui? Temos os 2,3217% vezes 1 menos 0,1015. Ora, fazendo esta multiplicação dá 2,086%. 2,086% é então o custo da dívida ajustado de impostos. Depois temos o cost of capital, vai ser obtido como? Vai ser os cost of equity, os 14,06%, vezes a equity a dividir pelos ativos, o capital próprio a dividir pelo ativo, que dá 0,2123, está aqui, 14,06 vezes 0,2123, mais quantos? Mais o after-tax cost of debt, 2,086, a multiplicar por 0,7877, que é o capital alheio a dividir pelo ativo. Não estou aqui a pôr em porcentagem, estes aqui ficam em proporção. Portanto, estes dois ficam em proporção. Portanto, o primeiro é o rácio da autonomia financeira, capital próprio a dividir pelo ativo. O segundo dá-me o peso do passivo no financiamento do ativo. Portanto, ao rácio da autonomia financeira, dá-me o peso do capital próprio no financiamento do ativo. Isso é o capital próprio a dividir pelo ativo, or equity over assets, é sobre A. D sobre A, dívida sobre ativo, dá-me o peso do passivo no financiamento do ativo. E isso foi calculado para 2018 a partir do balanço da empresa. Temos aqui o balanço da Tesla, portanto, ativo, não, capital próprio a dividir pelo ativo, passivo a dividir pelo ativo. E o mesmo se passa para a Ford, portanto, estes mesmos cálculos são obtidos para a Ford. Portanto, os cálculos são obtidos da mesma forma, agora apagando, vamos analisar. Eu ali tenho L, isso já vou explicar o que é o L ali em cima. Isso é um cálculo auxiliar. Ora bem, para já vamos ver a diferença entre o KE e o KC. O KE, vemos diferenças significativas entre o KE da Tesla, da Ford e da indústria. A indústria 7,41%, a Ford 11,08% e a Tesla 14,06%. Já vimos porque é que é isso, tem que ver com o risco associado aos capitais próprios aqui, portanto, que é com o beta. Portanto, com o equity, a relação entre o equity risk premium e o prémio de risco de mercado. E o equity risk premium, isto agora passou para ali, o equity risk premium, não, isto é o prémio de risco de mercado, aliás, equity não é equity, é prémio de risco de mercado. Este é o prémio de risco de mercado e temos ali o beta. Ora, o prémio de risco de mercado, multiplicar pelo beta dá-nos o equity risk premium. Ora, o equity risk premium, no caso da Tesla e da Ford, como vimos, é superior ao caso da indústria. Portanto, daí que o cost of equity seja superior na Tesla, e na Tesla ainda é superior à Ford. Portanto, a Tesla tem um cost of equity superior ao da Ford e esta por seu turno superior ao da indústria. Já no cost of capital não se notam tantas diferenças. As diferenças são muito baixas entre empresa indústria, entre as duas empresas e a indústria, entre as duas empresas uma e a outra. Mas neste caso é a Ford que tem o cost of capital mais elevado, seguido da Tesla e finalmente a indústria. Ora, o que é que explica esta situação?
A questão que se coloca tem que ver com a estrutura financeira e com as componentes envolvidas. Portanto, com a estrutura financeira e com o KPI, neste caso. Porquê é que converge tanto para o cost of capital da indústria? Porque neste caso, se reparar, grande parte, portanto, a autonomia financeira, quer da Tesla, quer da Ford, quer da indústria, nós temos, olhando para os rácios da autonomia financeira, eles são inferiores a 50%. Ou seja, a maioria o ativo está a ser principalmente financiado com capital alheio, quer na indústria, quer na Ford, quer na Tesla. Nós podemos, se fizermos a divisão do D sobre A a dividir pelo S sobre A, nós obtemos o chamado rácio de leverage. Basicamente, o A vai cortar com o A e ficamos debt over equity, que é o rácio de leverage, ou seja, capital alheio a dividir por capital próprio. Se nós dividirmos 66,15 a dividir por 33,85, obtemos à volta de 1,95. Esse é o rácio de leverage, ou o rácio da alavanca financeira. Ora, o que é que ele nos está a dizer? Que o capital alheio é 1,95 vezes o capital próprio, no caso da indústria. Portanto, a indústria está alavancada. Portanto, está bastante alavancada, portanto, ou seja, está bastante endividada, é principalmente financiada por capital alheio. 1,95. O capital alheio é de 1,95 o capital próprio. Isto em 2018, estamos a calcular os valores para 2018. E a Ford, em 2018, a alavanca financeira para a Ford é de 6,11, à volta de 6,11 aproximadamente. Ou seja, o capital alheio é à volta de 6,11 vezes o capital próprio. E na Tesla é de 3,71, ou seja, o capital alheio é 3,71 vezes o capital próprio. Portanto, na Ford o passivo é 6,11 vezes o capital próprio. Na Tesla o passivo é 3,71 vezes o capital próprio. Ora, então nós temos a Ford está fortemente alavancada. Repare-se, o rácio da autonomia financeira é de 14,06%. Ou seja, só 14,06% do ativo é que é financiado por capitais próprios. Ora, e no caso da Tesla, 21,23% do ativo é que é financiado por capitais próprios. Já a indústria, 33,85%. Agora, o facto de estarmos a lidar com empresas, quer na Ford, quer na Tesla, que são principalmente financiadas com recurso a capitais alheios, portanto, com recurso a passivo, significa que é o after-tax cost of debt que vai contribuir principalmente, é este after-tax cost of debt, que vai contribuir principalmente para o KC. Ou seja, o mais representativo no custo médio ponderado do capital não vai ser o cost of equity, vai ser o cost of debt. E o cost of debt, o after-tax cost of debt, não é assim tão diferente entre entre as duas empresas e em relação à indústria. Embora a Tesla seja um bocadinho mais baixo do que a Ford, a Ford é que tem o after-tax cost of debt mais elevado, segue-se a indústria e finalmente a Tesla. Isso explica que a Ford tenha o cost of capital mais elevado, seguido da indústria e finalmente a Tesla. Portanto, isso teve que ver com a estrutura do custo médio da dívida, o custo médio do passivo, corrigido de impostos, ou after-tax cost of debt, custo médio do passivo corrigido de impostos. Ok. O que é que explica que haja estas diferenças? Não é parte fiscal, porque a fiscalidade utilizamos o referencial da indústria fornecido pelo Amodarã. Neste caso, é o custo, é o KPI, porque o KPI da indústria é de 4,18%, enquanto que o KPI da Ford é de 4,3105%, ou seja, é superior ao da indústria. E faz sentido, face ao facto de que a Ford está tão fortemente alavancada. Faz sentido que tenha um custo médio do passivo mais elevado do que a indústria. Agora, o que é interessante aqui é que o custo médio do passivo da Tesla, que está mais alavancada que a indústria, é inferior ao da indústria. O KPI da Tesla é inferior ao da indústria.
Portanto, a indústria está à volta de 4%, enquanto que a Tesla está à volta de 2%. Embora depois, com o efeito da fiscalidade, ao ser corrigido impostos, as diferenças batem-se um pouco mais, o que faz com que o cost of capital ali convide um bocadinho mais. Mas a questão que se coloca é que o KPI aqui da Tesla, a Tesla consegue melhores condições, embora tenha um passivo superior, o passivo tem um peso maior do que a indústria. Na Tesla, o passivo tem um peso maior do que na indústria, no referencial da indústria fornecido pelo Damodaran. No financiamento ativo, portanto, a Tesla tem um peso maior do passivo no financiamento do ativo do que a indústria, segundo o referencial do Damodaran. Apesar disso, consegue melhores condições em termos de financiamento, obtendo um KPI de 2, à volta de 2%. E estas diferenças entre o KPI, a Ford tem um KPI mais elevado, segue-se a indústria e segue-se a Tesla, que explica que esta relação entre os KC, em que a Ford tem o Cost of Capital mais elevado, seguido da Tesla e depois finalmente da indústria. Embora essas diferenças não sejam muito grandes, se esbatem aqui no cálculo da média ponderada. Há aqui uma outra dimensão, é que se a autonomia financeira não fosse tão baixa, se a autonomia financeira, por exemplo, se tivéssemos empresas principalmente financiadas por capitais próprios, já o KC ia ser principalmente a determinante aqui no KC seria o cost of equity. Se fosse uma empresa principalmente financiada por capitais próprios, por exemplo, se fosse 60% do financiamento viesse dos capitais próprios, ela era principalmente, o KC iria ser, por exemplo, 60%, 80% de financiamento por capitais próprios. Então o KC ia ser muito determinado pelo KPE. O KPE era a principal determinante no custo médio ponderado do capital, o cost of equity. Portanto, e aí a relação já seria diferente entre os, já obteríamos uma relação diferente para o KC, para o cost of capital. Mas, portanto, aquilo que vai acontecer é que agora, quando formos a fazer a atualização dos cash flows, utilizando o KPE para os cash flows do capital, para os cash flows do período, temos umas diferenças elevadas entre as duas taxas, a Ford versus Tesla, mas já não vamos ter uma diferença assim tão grande nas taxas de atualização para os free cash flows, para a atualização dos free cash flows utilizando o cost of capital entre Ford e a Tesla. Ok, isto termina este webinar. Já vimos o cost of equity, já vimos o cost of capital, vimos as diferenças entre a Tesla, a Ford e a indústria, o que nos dá informação relevante em relação a estas empresas, em comparação até com o referencial da indústria fornecido pelo Damodaran. Agora a seguir vai ser o cálculo de valor atual líquido do período do quadriênio, quer para a Ford, quer para a Tesla, e a comparação entre as duas empresas. Portanto, isso vai ser o próximo webinar e último destes 3 webinars. Portanto, esta série de webinars em finanças tem muito mais, em finanças vai ter muito mais do que 3 webinars. Aliás, já tem 4 webinars. Vai ficar com 4 webinars, aliás. Tivemos o primeiro, que é em torno da resiliência financeira da Airbus, face à análise da resiliência financeira da Airbus em relação à crise da Covid-19. Portanto, foi um webinar dirigido às finanças aeronáuticas. Este segundo webinar ainda estamos na indústria de transportes, mas neste caso estamos já comparando a Tesla com a Ford, portanto já não estamos no âmbito da aeronáutica. Vamos voltar de novo depois às finanças aeronáuticas mais adiante, noutros webinars que se seguirão. Agora, nós estamos a trabalhar numa série de 3 webinars que estão em cadeia. Portanto, tínhamos o primeiro webinar da Airbus e agora estes 3 webinars em torno da Tesla e da Ford e, portanto, estão em cadeia, estão ligados entre si e é este caso específico em que nós estamos a analisar a análise de valor atual da Tesla versus Ford. E é essa série de 3 webinars que nós agora vamos ter, portanto, falta-nos o terceiro. O terceiro vai ser já com essa análise de valor. Portanto, até à próxima e portanto, finalizando estes 3 webinars. Depois seguir-se-ão outros nesta área de finanças.